Vamos entrar no assunto do Maracanã, que é importantíssimo para a gente discutir aqui, porque, cara, rolou um negócio aqui que não pode acontecer, né? Primeiro, né? Parece que o Fla-Flu está muito próximo da licitação, ainda vai demorar um tempo aí para acontecer isso. Mas aí, pessoal, tem que deixar claro algumas coisas, né? Que a gente sempre fala aqui, a gente tem que ser justo, né? A gente sempre fala aqui de perseguição ao Vasco, de que é uma injustiça, mas dessa vez a culpa é toda do Vasco do que aconteceu, de estar bem atrás da licitação, receber nota baixa enquanto o Fla-Flu recebeu a nota máxima, né? Bom, o Santos assinou um acordo com a W Torre e o Vasco, autorizando a empresa, né, a usar 35 mandos de campo do clube naquela licitação que foi mandada do Maracanã. E aí incluiu jogos, não só do Brasileiro e do Paulista, mas também da Libertadores e da Sul-Americana. Mas aí você deve estar pensando junto comigo aqui, como assim? O Santos não está na Sul-Americana, na Libertadores, inclusive caiu para a Série B e não vai estar no ano que vem. É exatamente isso que aconteceu, pessoal. O Santos, inclusive, que assinou o documento, foi no dia 7 de dezembro, dizendo que era detentor dessas datas, só que isso aí foi um dia depois do Santos ser rebaixado. Então, a presença do Santos foi uma tentativa de manter o Vasco ali competitivo na concorrência, só que aí, cara, as datas não fazem o mínimo sentido. E aí a conta foi de 77 mandos previstos agora, depois que arrancaram esses jogos do Santos, que não faz o mínimo sentido, né? E aí, lógico, o governo, com razão, a gente tem que falar isso aqui, né? Não aceitou os jogos do clube, né? Os jogos de fora do Rio de Janeiro. E, cara, o consórcio da W Torre ficou com um ponto baixo pra caramba. E o Fla-Flu foi 5 pontos, tá? A nota do Vasco, junto com a W Torre, e do Fla-Flu, 35. E aí, né, a gente tem que ser justo, né, Dieguinho e Edmundo. Começando com você, Dieguinho. Cara, aí é um erro que, desculpa, cara, tem que perder mesmo a licitação, cara, porque não pode acontecer esse tipo de coisa. Ô Gui, vamos lá. Eu detesto comentar coisas que eu não conheço. Eu acho que a gente tem uma mania feia na internet hoje, que as pessoas acham que tem que saber de tudo, tem que opinar sobre tudo. Não, a gente não tem que opinar sobre tudo e não é obrigado a saber de tudo. Então, eu não sou o senhor licitação, a pessoa mais apropriada para falar do tema. Porém, um comentário eu posso fazer com tranquilidade, que é o seguinte: a licitação ela já é feita do seu edital para que sejam 2 clubes gerindo o Maracanã. Então, da forma como é feita a licitação, já é para excluir o Vasco mesmo. Porque você pensa o seguinte: o Vasco vai associar quem para jogar junto no Maracanã? O Botafogo tem o Nilton Santos. O Botafogo joga 0 jogos no Maracanã como mandante. Você não vê o Botafogo vira e mexe, pedir o consórcio para mandar um jogo a 0. Todos os jogos dele, sejam jogos de maior apelo ou de menos apelo, ele manda no Nilton Santos, porque o estádio comporta as duas situações para ele. Então ele não vai lá alugar o Maracanã para jogar. E aí o John Textor até se assustou que o Botafogo foi arrolado nisso. O Vasco colocou dentro da proposta como se o Botafogo fosse um dos clubes que também ia jogar, sendo que eles nem botaram a documentação comprobatória do Botafogo. O Botafogo falou, não, a gente até conversou, mas em momento algum eu dei o ok para vocês contarem comigo nessa licitação. Eu não tenho interesse de jogar no Maracanã, e o John Textor tem uma relação próxima com o Landim, tanto que ele até foi visitar o Landim durante a pré-temporada do Flamengo, agora lá nos Estados Unidos. Eles têm relação próxima, até chegaram a negociar alguns atletas. O lateral direito do Flamengo, o Mateuzinho, que agora é Matheus França, quase acertou com o Botafogo, só não foi porque o jogador não quis. Enfim, então até para evitar estremecer qualquer relação com o Landim, que ele tem uma boa relação, e o Botafogo também não tem interesse de jogar lá, ele se absteve. Então, assim, de fato, o Vasco tentou fazer o que ele pôde para tentar atingir o pré-requisito da licitação, mas para mim a gente discute mais a causa do que, aliás, o efeito do que a causa. A causa, na verdade, dessa tentativa é a forma como a licitação foi feita, que é para, de fato, prestigiar 2 clubes. A gente sabe que a dupla Fla-Flu ia fazer a proposta junto. Então já era sabido para todos que dificilmente, independente do que o Vasco fizesse, ele ia ganhar a licitação, até porque a proposta técnica, que foi essa primeira agora que foi revelada a pontuação, é de peso maior, equivale a 60%. A proposta financeira, ela tem peso 40%. Então, se você tiver uma pontuação maior na técnica, você tem maiores chances de vencer a licitação. E era óbvio que Flamengo e Fluminense juntos conseguiriam bater as datas, e o Vasco sozinho não.
Por isso que o Vasco deu um jeitinho, mexeu os pauzinhos dele, para tentar puxar o Santos, o Brusque. Se o Botafogo topasse ir para a briga no Maracanã junto com o Vasco, daria, mas o Botafogo não tinha esse interesse. E assim, mas é que tem uma coisa, eu vou passar já para você, Edmundo. Cara, eu concordo com o que o Diguinho falou, só que quando você tem uma licitação toda tendendo a ir para a Fla-Flu, aí é que você não pode errar, cara. A gente até falou disso aqui, Edmundo. E aí o tiro saiu pela culatra, o que parecia uma jogada de mestre, né? Que era colocar o Santos, etc. Todo mundo falou, caramba, o Vasco foi bem. Saiu pela culatra, né, Edmundo? Bom, sou o mais velho aqui e vou falar o que eu acho que eu penso, né? Primeiro, me irrita um pouco novo Maracanã. Não existe novo Maracanã. Maracanã é o mesmo, só que ele estava obsoleto e aí, por questões de interesse, fizeram as mudanças para adequar a Copa, não sei o quê, e pós isso aí, o Maracanã deixou de ser do governo do Estado e passou a ser um estádio particular, né? Tudo bem, as coisas ficaram caras, os camarotes, de fato, são muito bonitos, Gui. Se você ainda não foi, né, ô Diguinho, vale a pena ir. Os camarotes são muito bonitos, área de praça de alimentação, enfim, tá muito bonito mesmo, embora a beleza, aquela coisa vultuosa não existe mais. Virou uma arena como as outras, né? O Maracanã tinha os seus encantos. Pelo menos eu, quando criança, meu sonho era jogar ali. Eu fiz questão de falar isso porque, assim como tem os seus interesses pessoais, os interesses também mudam as leis. E aí, o Maracanã sempre ele foi construído com dinheiro do governo do Estado. Então, ele sempre foi do Bangu, do Olaria, Madureira, do Bom Sucesso, do América, e claro, do Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo. Né? Sempre foi muito claro isso, muito claro. Hoje não. Hoje é obrigado a ser feita uma licitação para que um consórcio seja usado, essas palavras novas e bonitas aí. E aí eu concordo com o Dieguinho. Já exclui A, B, C ou D, e você prioriza o que vai te dar mais voto, o que vai te dar mais popularidade. A gente sabe. Não dá para tapar o sol com uma peneira. E por isso que eu falo muito, Dieguinho, aqui, que o torcedor do Vasco tem que estar muito esperto a isso. Na hora de votar. Daqui a pouco vai ter eleição de novo, meu filho. Daqui a pouco, esse ano tem de novo, daqui a 2 anos tem de novo. Entenderam o meu recado, né? E a torcida do Vasco é gigantesca no estado. Ela faz diferença. Mas, enfim. Então, assim, agora, não dá para você entrar numa licitação. Eu sou contra ela, tá? Sou contra ela. Sou a favor de que o Maracanã acomode os jogos de todos os times do Rio. Se eles vão pagar caro para jogar ali, é uma outra coisa. Quem é que vai ficar responsável para cuidar do gramado, para que o gramado seja sempre perfeito? É uma outra história, mas eu sou a favor. Se o Botafogo quiser jogar lá, se o Bangu quiser jogar lá, o Bangu quis jogar lá. O América agora, do Romário, quer jogar lá. Quanto custa? 300 mil, não sei quanto custa. Eu paguei, está aqui, eu tenho direito. Foi com o meu dinheiro que foi construído esse estádio. Ele foi reformado com dinheiro público, com outro dinheiro, sei lá com que dinheiro. Mas a construção dele foi com o dinheiro do povo, da cidade do Rio de Janeiro. Construído e reformado, os dois. E reformado também. Público. Agora, não dá para você entrar numa disputa só para entrar, sem botar os documentos, sem o número de jogos, sem a proposta financeira. Aí não dá. Aí volta o Dieguinho, na minha opinião, e não é uma implicância, uma perseguição ao Lúcio, não é. Ou a SAF, não é. É falta de conhecimento. Não dá para entrar
faltando documento, faltando proposta, numa coisa que você já é excluído. Você já sabe que em igualdade de condição você vai perder. Então você tem que entrar sem erro, né? Sem erro. Com a proposta 10 vezes maior, para poder você forçar a opinião pública a estar a seu favor. Hoje, nem eu, que sou Vasco, estou a favor. Entenda, eu sou contra a licitação, continuo contra. Mas se criou uma regra, e eu estou participando dela, eu quero participar dela, eu tenho que participar dela da melhor maneira possível, preparado para tal. Mas, de novo, o dono da SAF mora lá nos Estados Unidos. Não deve nem saber que tipo de documento precisa, o que precisa apresentar para poder ganhar essa licitação. Só sei que eu quero. Eu quero ser dono do Maracanã. Se vira aí. Mais ou menos isso, entendeu? E aí eu não concordo. Eu sou contra, de novo, vou falar de novo, fique bem claro. Sou contra a licitação. Para mim, todos os times do Rio de Janeiro, se tiverem condição financeira, e hoje o Vasco tem, porque o Vasco botou mais torcida nos jogos da semifinal do que nos jogos da final, então está provado que o Vasco tem grana para botar, ou estou mentindo, Dieguinho? Não, você... Então... Dito pelo jogador do Nova Iguaçu, viu, inclusive. Agora, exatamente. Agora, você entrar numa disputa despreparado para tal, aí não há quem defenda, né? Aí, essa é a minha opinião. E a preocupação do torcedor é essa aqui, né, Dieguinho? O William, que é membro do canal, acabou a live, vai ter live só para membros, a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Chateia que vamos reformar e aonde iremos jogar? É aí que começa a criar algumas dúvidas na cabeça. Vai ter onde jogar, vai dar um jeito, mas eu acho que isso enfraquece até esportivamente um pouco o Vasco, né, Dieguinho? Eu tô preocupado com isso aí também, porque assim, qual é meu receio? Hoje, do jeito que tá, por ser uma permissão de uso e não uma licitação, toda vez que o Vasco forçar a barra, se a dupla Fla-Flu não liberou o estádio de bom grado e o Vasco entrar na justiça, ele joga, como aconteceu em todos os jogos. A gente pede numa boa. Eles liberaram, beleza. Não liberou a justiça, a gente joga. Sempre foi assim desde esses últimos anos. A partir do momento que tem uma licitação, meu parceiro, os caras ganham a licitação, a conversa muda. Não são mais permissionários. São licitantes, igual é o Botafogo do Nilton Santos. Então, o meu receio é, se permanecer o modus operandi, daqui a pouco o Vasco não vai jogar mesmo no Maracanã. E aí o meu receio é, a gente vai jogar aonde? Até perguntei isso pro Pedrinho bem no finalzinho da entrevista, quando a gente falou da questão da reforma de São Januário, que ele trouxe algumas novidades de lá. Ele não me respondeu, até porque não tem como saber mesmo. Né? Você não sabe nem quem vai ganhar a licitação ainda ou não, tá cedo. A situação da reforma de São Januário ainda está caminhando, segundo ele. Se não acontecer nenhum hecatombe, no final do ano começa a reforma, se não der nenhum galho, e se Deus quiser não vai dar, já no final do ano, depois do Brasileiro inicia. Então é uma preocupação que eu tenho. O Botafogo tem interesse de passar quase 3 anos pegando o estádio dele, né, que ele tem uma licitação, e dividir, ter o Vasco jogando todos os jogos lá, a dupla Fla-Flu vai liberar, vamos jogar onde? Vai ter que fazer um acordo com a Portuguesa da Ilha, botar as arquibancadas tubulares para ampliar a capacidade, vai lá para Raulinho de Oliveira, longe pra caramba, para poder jogar. Então, assim, eu tô com esse receio, sim. Tô feliz, não vejo a hora de São Januário ser reformado. Passou da hora, a gente ama nosso estádio, mas tá obsoleto, para pegar a frase que o Edmundo usou alguns momentos atrás. Mas eu tenho essa preocupação, sim. E a partir do momento que a dupla Fla-Flu vencer a licitação, e deve, de fato, vencer, e para mim já não ia ser surpresa alguma, eu já esperava isso, eles vão ter mais poder, de fato, de brecar e falar, ó, não vai jogar, não. E aí é um receio. Então, é um assunto sério e muito importante e pode definir, inclusive, esportivamente a vida do Vasco nos próximos anos. Quem sabe que mando de campo e financeiramente falando, você tendo um estádio grande e o Flamengo fatura uma grana bem legal com o Maracanã, mérito deles também, por ter uma assiduidade grande nos jogos também.
se jogar para o estádio pequeno, você tem uma arrecadação bem menor. Então, eu tenho esse receio. O Vasco deu mole aí na licitação do Maracanã, né? Em setembro do ano passado, se juntou com o Santos para poder fazer, né? Ter dois clubes, né? Como é exigido na licitação do Maracanã, né? Onde até a dupla Flamengo e Fluminense acaba levando vantagem por estar junto na briga para mandar os jogos no Maracanã, né? Ficar com a licitação do estádio. O Vasco então buscou esse ajuste aí com o Santos, falando que a equipe paulista deveria fazer 35 partidas no Maracanã, incluindo Copa do Brasil e Sul-Americana, né? Sendo que o Santos acabou sendo rebaixado, não foi para a Sul-Americana, também não está para disputar a Copa do Brasil, né? Então, meio complicado ficou essa situação aí. O Santos não conseguiria preencher esses jogos, né? Os 35 jogos no ano. Então ficou meio complicada essa situação. O Vasco acabou virando até motivo de chacota na disputa lá da licitação por conta disso, né? E querendo fazer com um clube que não tinha como mandar os jogos no Maracanã, não tinha competição suficiente para poder fazer esses jogos, né? Essa quantidade toda. E ainda do mais, o Santos mandaria mais jogos no Maracanã do que o próprio Vasco, né? E acabou virando aí motivos de zoação lá entre as disputas por conta disso. O Vasco fazia questão de jogar no Maracanã e acabar jogando menos do que um clube que nem do Rio de Janeiro é. Então foi barrada essa situação e agora vem o grande problema, que o Vasco tá para conseguir a reforma de São Januário. Quando começar a reforma de São Januário, aonde é que o Vasco vai jogar, né? Já que toda vez para conseguir jogar no Maracanã tem que entrar na justiça, então fica complicada aí essa situação para o Vasco.